Francisco, muito boa tarde. Espera-se a qualquer momento que sejam conhecidas as medidas de coação e é expectável que haja um agravamento dessa medida de coação, tendo em conta esta violação por parte do arguido. Exatamente, ele estava com pulseira eletrónica em prisão domiciliária e é expectável que agora não volte a ter a mesma medida e então tenha a medida de prisão preventiva enquanto não passa a prisão efetiva, porque ele na realidade foi condenado pelo Tribunal de Leiria e viu essa condenação confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, para o qual a defesa tinha interposto um recurso para anular o julgamento, alegando que este homem de 42 anos era impotente. Mas o Tribunal da Relação não teve quaisquer dúvidas de que o homem cometeu o ato de que não era acusado e do qual foi condenado pelo Tribunal de Leiria e manteve essa pena de 5 anos e 9 meses de prisão, para além do pagamento de uma indemnização de 20 mil euros à vítima que é uma jovem de 22 anos, empregada num café em Leiria, e ele explorou-a. Não há uma relação familiar entre estas duas pessoas, o agressor e a vítima. Ele até fingiu então ser um cliente e terá visto os hábitos também da vítima. Explorou-a por volta da meia-noite e então consumou o ato quando ela entrava para o carro. Empurrou-a e de costas acabou por consumar este mesmo ato. Ela conseguiu ainda defender-se utilizando uma garrafa de vidro com a qual atingiu na cabeça. Ele, antes mesmo de fugir, acabou por também atingi-la com o cigarro aceso que tinha na boca na coxa, portanto provocando-lhe uma queimadura de segundo grau. Tudo isto foram factos provados pelo Tribunal em setembro de 2024, de noite, foi quando aconteceu este caso em Leiria. A primeira condenação no Tribunal de Leiria foi em outubro do ano passado e agora, mais recentemente, o Tribunal da Relação de Coimbra a confirmar, no fim de contas, essa decisão. O certo é que o homem cortou a pulseira eletrónica, ele estava em prisão domiciliária, furtou-se, portanto, essa medida de coação enquanto não passava a prisão efetiva, mas acabou então por ser apanhado e trazido aqui ao Tribunal de Leiria pela GNR, presença juíza de instrução criminal para a revisão das medidas que estavam impostas e é então expectável que seja essa medida mais gravosa, a prisão preventiva. É uma longa maratona, digamos assim, para esta inquirição e para a determinação da medida de coação, mas é exatamente o que se está a passar na tarde deste sábado no Tribunal de Leiria. Uma decisão que vai ser acompanhada pelo jornalista da CMTV, Francisco Gomes.